Não posso subestimar. Vulcano não era um marciano comum, mas sim um membro dos 4 reis celestiais de Marte, ou seja, um membro da elite de Marte. Vulcano tem o posto mais alto. Primeira Guerra Santa contra Marte. Diz que a força desta elite é maior que a dos Cavaleiros de Ouro. Ao lado de seus companheiros de armas, ele lutou contra os cavaleiros lendários Yoga de Cisne e Ikki de Fênix, conseguindo obter uma ligeira vantagem sobre os cavaleiros. Mas os 4 reis celestiais foram detidos pela chegada de Atena, adornada com sua armadura. A deusa então infligiu tantos ferimentos aos reis com raios de luz que eles foram forçados a dormir enquanto aguardavam o retorno de seu mestre. A ressurreição dos deuses da guerra. Durante as últimas horas da nova Batalha das 12 Casas, Amor de Peixes, desejando forçar Koga de Pégaso a liberar seu cosmos de trevas, isola Rio, Soma e Aruto usando uma barreira de água criada pelo seu golpe Água Silenciosa. Ele então convoca os 4 reis celestiais e ordena-lhes que lutem contra os cavaleiros de bronze em nome de Marte. Embora os reis ainda sofram com os ferimentos que Atena lhes infligiu, eles facilmente ganham vantagem sobre os cavaleiros de bronze, que admitem que estes marcianos são provavelmente superiores aos cavaleiros de ouro, como Amor havia afirmado. Finalmente, Koga, que não suporta mais ver a angústia de seus amigos, ativa voluntariamente seu cosmo das trevas e voa em seu auxílio após romper a barreira de água. Baco ataca Koga, porém, o confronto é breve e o rei é literalmente desintegrado pela energia de Koga. Por outro lado, este último acaba perdendo o controle de suas trevas e somente a intervenção do cosmos de Yuna lhe permite recuperar os sentidos. Koga deixa a casa de peixes o mais rápido possível seguindo o conselho de seus amigos e corre em direção a Marte. Os reis restantes então atacam novamente. Rio, Soma e Aruto são vencidos mais uma vez, mas permanecem motivados e decidem confrontar seus golpes mais poderosos com os dos reis. Por fim, o cosmos dos jovens cavaleiros vence e os reis acabam desintegrados. As chamas de Vulcano podem superar o zero absoluto. Ele também pode gerar uma espécie de foice equipada com correntes através de seu cosmo. Supõe-se que Vulcano supere em força os Cavaleiros de Ouro, mas dadas suas 2 atuações com 13 anos de diferença, é óbvio que o ferimento infligido por Atena diminuiu claramente suas habilidades. Durante a Primeira Guerra, os 4 reis são capazes de colocar os 5 lendários cavaleiros em dificuldade, embora mais de uma década depois, numericamente iguais, são derrotados pelo único assalto de seus adversários que é realizado com o 7º sentido. Podemos assumir que a sua força será então menor do que no passado, e agora mais próxima da dos Cavaleiros de Ouro. O fato dos reis se comportarem como zumbis seguindo as ordens de Amor de Peixes é devido ao controle do cosmo das trevas sobre eles, subjugando a vontade própria desses deuses. Referências e mitologia. Vulcanus. Vulcano é o deus do fogo e dos metais na mitologia romana, filho de Júpiter e Juno e marido de Vênus. Ele era o deus do fogo e dos vulcões, forjador de ferro e criador de armas e armaduras para deuses e heróis. Corresponde a Hefesto na mitologia grega. A atribuição do elemento fogo ao personagem de Saint Seiya Ômega é trivial. A foice que o Rei Celestial pode gerar é provavelmente uma referência ao lado artesão da divindade. Sua armadura, assim como todas do exército de Marte baseada em insetos, porém não tem como distinguir qual seria a sua. Outro fato curioso é que os 4 reis celestiais não possuem o cosmo das trevas, foram vencidos antes da queda do meteorito. Elementos. Os elementos são uma das novidades de Saint Seiya Ômega, onde formam um sistema que afeta todos os lutadores. Na série antiga, entretanto, certos personagens podiam realizar ataques que produziam efeitos semelhantes aos dos elementos de Ômega. Em Ômega, os elementos são considerados sempre parte integrante do cosmos, mas permaneceram inexplorados até a queda de um meteorito, aproximadamente 13 anos antes dos eventos de Saint Seiya Ômega. Apesar das relações de força e fraqueza, podemos notar que um elemento pode superar esse tipo de relação se o cavaleiro possuir um cosmos superior ao seu oponente. Dominar o seu cosmos não significa necessariamente que você dominou o seu elemento e, portanto, um guerreiro experiente como Ishii não conseguiu encontrar o seu elemento em 13 anos de esforço.
Ter junto ao corpo ou usando diretamente uma clostone, mesmo que parcialmente, parece ser outra condição quase necessária para poder usar um elemento, e muitas vezes os cavaleiros usam pelo menos um antebraço de sua armadura. Segundo Soma, cada pessoa possui apenas um elemento e este não pode ser escolhido. Isso também indica a superioridade dos 4 reis celestiais, que visivelmente são capazes de utilizar mais de um elemento. O meteorito, esse misterioso meteorito que caiu no campo de batalha durante a Primeira Guerra contra Marte, liberando uma grande quantidade de luz e trevas. 2 bebês receberam esta energia, Koga e Alia. Eles foram levados por Saori e Marte respectivamente. Lembramos que Koga e Alia não nasceram do meteoro, mas foram irradiados pela luz de Atenas que os protegia. Koga também foi afetado pelas trevas, o que explica seu domínio de ambos os elementos. Os minérios deste meteorito também permitiram as transformações de armaduras em clostones, e com isso deram aos cavaleiros a possibilidade de utilizar os elementos. No entanto, o exército de Marte também aproveitou os elementos. Shun presume que o meteorito deve ter sido atraído para a Terra pelos cosmos dos cavaleiros e pelos marcianos que lutavam entre si. Na verdade, foi Medeia quem fez com que essas trevas caíssem na Terra, manipulada pelo deus Apsu. Clostones, ou pedra da armadura, apareceram após a queda do meteorito. A elasticidade do novo metal em relação ao espaço permite que as armaduras encolham até o estado de joias. Quando os cavaleiros as usam, elas mudam da forma de joia para a forma de armadura colocado no usuário. Quando o usuário morre, ele volta à sua forma de joia. Na sua forma de joia, as clostones de certa forma substituem as imponentes caixas das armaduras, e parecem ter as mesmas funções que estas últimas, conter e regenerar as armaduras. Menores, as clostones também permitem que os usuários sejam mais discretos durante missões civis. Os Cavaleiros Lendários são os 5 heróis do século XX, que protegeram Atena em inúmeras ocasiões arriscando suas vidas. Após a última batalha contra o deus Marte, os 5 Cavaleiros Lendários desapareceram sem deixar vestígios. Na época de Ômega, esses heróis tornaram-se lendas para os jovens cavaleiros de palestra, e falar sobre eles revive os corações dos jovens recrutas impressionados por suas façanhas passadas. Para finalizar, Vulcano, por ser um deus, está em nossa classificação como Sho, mesmo local onde estão os oneiros.